Fala, Avechados! Antes desse vídeo começar, deixa eu te dar só um recado muito importante. O Nerd Avechado preparou para você um material exclusivo, tá? São 4 resumos com os assuntos das 4 provas de Cálculo 1. Ou seja, todo o assunto de Cálculo 1 com resumo teórico, questões resolvidas em texto e em vídeo e, claro, desafios para você praticar tudo que você aprendeu. Além disso, a gente tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp para todos aqueles que adquirirem os nossos resumos, tá? Não perde tempo, vai lá nos links que a gente tá deixando aqui na descrição, conheça mais do nosso material e do nosso produto. Agora sim, vamos pro vídeo. Fala, Avechados! Matheus por aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora você está assistindo esse vídeo, mas a gente vai resolver o desafio que foi proposto nos stories. Então, cálculo 1, quinta-feira, vem comigo. Prove que E é igual ao limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tem duas maneiras de a gente fazer essa prova, eu vou te mostrar aqui as duas maneiras, tá? Quero completo. Então, ó, forma 1. Vem comigo, hein? Seja f de x igual ao ln de x. Isso implica que o f' de x, a derivada, né, dessa função, é 1 sobre x. Vocês já estão sabendo disso, né? É 1 sobre x. Logo, o f' de 1, quanto é que vale? Vale 1. 1 sobre 1, que é 1. Só que eu consigo escrever f' de 1 em função de um limite. Concorda comigo? Sim, a derivada pode ser escrita como um limite. f' de 1, portanto, é o limite quando x tende a zero, certo? Quando x tende a zero, de f de 1 mais x menos f de 1 sobre x. Concorda comigo ou não concorda comigo? Concorda, né? Beleza. Isso aqui é o limite quando x tende a zero de f de 1 mais x nada mais é do que o ln de 1 mais x, já que o nosso f é a função ln de x, certo? Menos o ln de 1 sobre x. Tranquilo? Isso aqui transformou-se em limite quando x tende a zero do ln de 1 mais x sobre x. Que nada mais é do que o limite quando x tende a zero de 1 sobre x vezes o ln de 1 mais x. Pelas propriedades dos logaritmos que vocês aprenderam lá no ensino médio, isso aqui pode ser escrito ainda como limite, quando x tende a zero, do ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Concorda comigo? Sim, né? Sim. Perfeito que você concorda comigo. Tranquilo. E eu sei que isso aqui é igual ao f' de 1, lembra? Então isso aqui é igual a 1. Que é o f' de 1. Tá. Como o limite da função composta existe, pelas propriedades dos limites da função composta, a gente consegue escrever isso aqui da seguinte forma. Isso implica que o limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, o ln, ó, veio aqui para fora. Tranquilinho? Eu consigo fazer esse rearranjo dos meus fatores aqui no meu limite, porque o limite da função composta existe, tá? Existe. Tranquilo. Isso é igual a 1. Tá, Matheus, beleza. Tá chegando bem perto, né? Eu já tenho meu limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá aqui dentro, ó, desses colchetes aqui. E agora? Ora, agora eu vou fazer o pulo do gato. Isso vai implicar, ó, vou pegar E dos dois lados, que é elevado ao ln do limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a E elevado a 1. Opa, esse cara eu sei quem é, né? É só o argumento da minha função ln. Se eu pego E elevado ao ln de qualquer coisa, o resultado disso é o argumento da minha função ln, certo? Isso aqui vai implicar que o limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a E, que era o que a gente queria provar, certo?
Então a gente chegou que realmente é o limite que ele pediu para que eu provasse. Então a primeira forma de fazer essa prova é partindo da função f de x igual a ln de x. Mateus, e a segunda forma? Vamos lá. Forma 2. Tá? Tome agora uma função f de x igual a e elevado a x. E elevado a x. Eu já sei, e tu também já sabes, que f' de x é e elevado a x. Tem até musiquinha aqui no Nerd Avexado relacionada a essa derivada, hein? Olha lá nos nossos Reels. Então, f' de x também é e elevado a x. Isso vai implicar para mim que o f' de 0, é igual ao f de 0, que é igual a e elevado a 0, que é 1. Que é 1. Concorda comigo? Sim, né? Novamente, eu consigo expressar esse f' como um limite. Então, olha, f' de 0 é o limite, quando h tende a 0, de f de x mais h. Então, eu já vou colocar direto, tá? F de x mais h, como como no nosso caso aqui o x é igual a 0, então fica só o f de h, concorda? Se a função f é elevado a x, então vai ficar um e elevado a h, menos o f' de 0, ou f de 0, que é igual a 1, certo? Sobre h. De novo, se você não entendeu essa parte aqui. O que eu estou fazendo aqui é fazendo isso aqui, ó. Limite, quando h tende a 0, do f de x mais h, menos f de x sobre h. Só que o meu x está tendendo a 0, né? Meu x aqui tendendo não, ele é igual a 0. Então, fica aqui o f de 0 mais h, que é o f de h. Isso aqui foi para e elevado a h, certo? E elevado a h. Menos o f de x. Quem é o x? É 0, né? Eu estou calculando aqui f' de 0. Então, menos o f de 0, que a gente viu que é e elevado a 0, que é 1. Então, por isso que surgiu ali no numerador um e elevado a h menos 1, certo? Tudo isso sobre h. Tranquilinho, beleza. Pulo do gato agora está no seguinte aspecto, Avexado. Está no seguinte aspecto. Seja x igual ao cara que está no numerador. E elevado a h menos 1. E elevado a h menos 1, tá? X é esse cara. A primeira coisa que eu percebo é que quando h tende a 0, x tende a 0, tá? Ficaria aqui um e elevado a 0 que dá 1, menos 1, 0. Então, se h tende a 0, x também tende a 0. Guarda essa informação. Para além disso, eu consigo escrever, ó, da seguinte maneira. E elevado a h é igual a x mais 1. X mais 1. Isso aqui vai implicar que o ln de x mais 1 é igual a h, porque E elevado a h é igual a x mais 1. Sim ou não? Sim, né? Portanto, ó, h nada mais é do que o ln de x mais 1, já que E elevado a h é igual a x mais 1, certo? Logo, o meu limite, ó, portanto, o meu limite vai se tornar, olha, o limite, quando h tende a 0, de E elevado a h menos 1 sobre h, ele agora vai ser escrito como o limite, quando x tende a 0, né? Já que quando h tende a 0, x também tende a 0, de x sobre h. h é o ln de x mais 1. Tranquilinho? Tranquilinho, né? Consigo arrumar isso aqui? Consigo. Isso aqui, ó, é o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x vezes o ln de x mais 1. Concorda comigo? Se eu fizesse aqui, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu obteria novamente x sobre o ln de x mais 1. Tranquilinho, né? Pela propriedade dos logaritmos, isso aqui pode ser escrito como o limite, quando x tende a 0, tá? De quem? De 1 sobre o ln de x mais 1 elevado a 1 sobre x. Opa! Pela propriedade dos limites, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 0, de 1 sobre o limite, quando x tende a 0,
do ln de x mais 1 elevado a 1 sobre x. E eu sei quanto é que vale isso. Isso aqui é o f' de 0, tá? Não mudou. E o f' de 0 é igual a 1. É igual a 1. Igual a 1. Tranquilidade, tranquilidade. Beleza, beleza. Logo, ó, logo eu posso dizer que, portanto, o limite quando x tende a 0 do ln de x mais 1 elevado a 1 sobre x é igual a 1. Perceba, eu cheguei no mesmo ponto que eu estava um tempinho atrás, ó. O limite do ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a 1 quando x tende a 0, certo? Então vale o mesmo argumento de que, visto que o limite da função composta ele existe, é válida a propriedade e o rearranjo da seguinte forma, né? Da seguinte forma. Olha, o limite quando x tende a 0, só estou repetindo aqui, do ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x igual a 1, pode ser reescrito da seguinte forma. O ln, tá? O ln do limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso aqui igual a 1. Tranquilidade? Logo, ó, novamente, portanto, se eu coloco E dos dois lados, isso aqui fica E elevado ao ln do limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x, sendo igual a E elevado a 1. Logo, eu posso dizer que o meu E é igual ao limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, ó, novamente, provei o que eu queria provar, a igualdade que a questão me propôs para a prova. Então, dois jeitos, avejados, dois jeitos para a gente mostrar que vale esse limite aí. O primeiro jeito, partindo da função ln de x. O segundo jeito, partindo da função E elevado a x. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários, manda no direct, não fica com dúvida. É isso, mais uma questão de cálculo 1 para você aprender na modinha, na modinha. Falou, falou, falou.